Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Fala pessoal, esse é mais um Okili e se você está cansado ou cansada de Capitã Marvel, relaxa, que nesse programa tem Capitã Marvel. Fala pessoal, esse é o Okili, um programa em que eu digo 5 gibis que eu li e que eu vou fazer uma resenha, um deles sem falar nada, um deles dando a sinopse, um deles dando detalhes e 2 que eu vou falar tudo que eu tiver para falar. E além disso, no Okili tem história de publicação, que é uma série de programas que eu gosto muito de fazer, e eu fiz a série do Capitão Marvel e da Capitã Marvel, tá? Tem uma playlist no canal só para esses vídeos, mas você pode conferir também procurando aqui nos vídeos próximos, que eu fiz toda a história do Capitão e da Capitã Marvel. O Okili é um programa da Combo que tem a sua campanha de apoio. Você pode nos ajudar em apoia.se/combo ou patreon.com/combo, você pode nos ajudar. E a questão é, a nossa campanha de apoio não é para realizar o Okili, mas sim todos os programas da Combo, que atualmente são cerca de 8 podcasts e 3 vídeos semanais, além de um snippet e uma página de quadrinhos. Sim, você pode ajudar tudo isso a acontecer por semana e não só, também realizarmos novos sonhos. Então vem com a gente, porque nós somos o amanhã. Agora, vamos falar dos gibis e eu vou começar, é claro, com Captain Marvel número 1, roteiro de Kelly Thompson e arte de Carmen Camero, da Marvel. Eu já falei um pouco dele no programa passado, aliás, tá? E já vamos para Beyonders, número 3, roteiro de Paul Jenkins e arte de Wesley St. Clair, da Aftershock. Bom, Beyonders é sobre o estudo dos universos paralelos e principalmente como a gente pode ser afetado quando eles se encontram. É bom, viu? Aliás, uma dica, a Aftershock está lançando muitos gibis interessantes por aí com grandes nomes, é uma editora a se observar. Eu soube que tem uma editora brasileira já negociando títulos com eles. E agora nós vamos para Marvel Comics Presents número 1. Vamos lá. Roteiro de Charlie Soule, Greg Pak e Ann Nocenti. Aliás, a veterana Ann Nocenti. E os desenhos são de Paulo Siqueira, o Paulinho, Tom Cocker e Greg Land. Há muito tempo atrás, Marvel Comics Presents era uma revista que tinha 2 ou 3 histórias de 10 páginas cada uma com personagens diferentes. Voltaram com essa ideia. Então deixa eu falar. Charlie Soule e Paulo Siqueira fazem uma história do Wolverine. Greg Pak e Tom Cocker fazem uma história do Namor. E Ann Nocenti e Greg Land fazem uma história do Capitão América. São histórias interessantes. Por ter 10 páginas, eles têm que condensar muita coisa, não podem ficar enrolando. Vai direto pra ação, já conto o que tem que contar mesmo. Não tem uma longa introdução, página em preto, coisas do tipo. E aí você sempre fica com vontade de ter mais. Marvel Comics Presents é uma linha muito interessante para também testar personagens. A Marvel, a DC, elas vira e mexe lançam mensais com personagens que você olha e pergunta: mas esse personagem rende história todo mês? Talvez, na estrutura de Marvel Comics Presents, isso seja resolvido. Aliás, no número 2 vai entrar o Cavaleiro da Lua. Então, é bem legal. Dead Rabbit número 1, roteiro de Gary Duggan e arte de John McCree, da Image Comics, e essa é uma história muito interessante. O Dead Rabbit, coelho morto em português, ele era um assaltante que fez vários roubos, se tornou lendário e sumiu. A verdade é que o Dead Rabbit começou a se tornar uma espécie de lenda urbana, considerando o fato de que ninguém mais sabia se ele estava vivo ou morto. O problema é que,
Com várias dificuldades financeiras, o Dead Rabbit volta ativa 20 anos depois, ou seja, ele tá bem mais velho, tá meio atrapalhado, e o seu companheiro de roubos mais ainda, o que torna tudo mais legal. É um dos melhores títulos que a Image Comics lançou nos últimos tempos, e isso é dizer muito, considerando que a Image está numa linha de lançamentos muito interessante, desde The Wicked plus The Divine. E nós encerramos com Young Justice número 1, roteiro de Brian Michael Bendis e arte de Patrick Gleason, da Wonder Comics DC. Tá, deixa eu explicar o que está acontecendo aqui, enquanto eu mudo de tela no meu celular. A DC contratou o Brian Michael Bendis. O Brian Michael Bendis, ele esteve na Marvel por 15, 20 anos. Ele fez muita coisa, ele criou a Jessica Jones, reestabeleceu o Luke Cage, escreveu uma das melhores fases do Demolidor, escreveu uma das fases mais contestáveis de Vingadores e de X-Men. Enfim, ele foi pra DC, e aí a DC deu o Superman, todo Superman e Action Comics. Não o bastante, ele ainda criou esse selo Wonder Comics. O que é esse selo Wonder Comics? Aliás, a DC está especialista em selos. Ele mesmo, o Bendis, tem um selo lá, que é o Jinx World, que é das coisas autorais dele. O que é o Wonder Comics? São gibis leves adolescentes, tá? Com adolescentes principalmente, com jovens. Então, toda essa linha Wonder Comics vai ter isso. Nós temos Disque H para Herói, nós temos Naomi, que ainda é um mistério, nós temos os Super Gêmeos e nós temos a Justiça Jovem, que coincidentemente sai na mesma época que a terceira temporada do desenho da Justiça Jovem no serviço de streaming da DC. Bom, do que se trata essa Young Justice? Basicamente, é a Justiça Jovem clássica dos quadrinhos, que são o Impulso, o Robin e o Superboy se reunindo com mais alguns personagens como a Moça Maravilha e alguns novos como a Jovem Lanterna. Sim, é uma menina que conseguiu hackear um anel de lanterna verde. E tem até uma descendente do Jonah Rex e a Ametista. O Bendis já disse que ele quer ter controle total sobre tudo que envolve o Superman, por isso que tem o Superboy Connor Kent. A questão... Primeiro, o Bendis, ele estabeleceu que, por exemplo, a Moça Maravilha voltasse a ser Moça Maravilha, que o Tim Drake é Robin e não Robin Vermelho. Ok, até aí eu até aceito. O grande problema é, ele gasta muito tempo com conversa. Ele quer explicar tudo ou quer estabelecer novas coisas e perde muito tempo com isso. O melhor personagem do gibi é o Impulso, que simplesmente vai pra ação, conversa com todo mundo e ainda declara que a Justiça Jovem está de volta. Então, para ter uma ideia, a segunda edição de Young Justice, eu já vou adiantar aqui, metade dela é um flashback. E a terceira também, aliás. Perceberam qual é o problema? Talvez a DC tenha dado muita coisa pro Bendis ao mesmo tempo. Eu não sei se o erro foi da DC ou foi do Bendis, mas enfim. É legal pelo frescor, é legal por ter uma equipe jovem, Justiça Jovem de volta, principalmente porque os Titãs estão mais velhos e os novos Titãs estão muito violentos. Então, precisa de uma equipe leve, um gibi leve. A ideia da Wonder Comics são gibis leves, e isso eles cumprem até com a esplendorosa arte de Patrick Gleason, que eu aprendi a adorar quando ele fazia Aquaman. Então eu falei aqui da Capitã Marvel, Beyonders, Marvel Comics Presents. Aí nós fomos para Coelho Morto, Dead Rabbit, e encerramos com Justiça Jovem, Young Justice. Esse é o Okili. Deixa aí o seu recado, assina o canal. Semana que vem a gente volta com mais Okili. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.